Olá, seja bem-vindo ao canal MedMax. Aqui é Ian Kubiak, sou estudante de medicina da UFPR. Quero dizer que as imagens que eu tenho nessa aula foram tiradas do Google Imagens e vamos lá. Aqui vamos começar a segunda aula sobre nossa sequência de vírus. O vírus, então, ele tem diâmetro de 20 a 300 nanômetros. Eu trouxe aqui uma microscopia eletrônica do novo coronavírus, SARS-CoV-2. A nomenclatura da estrutura dos vírus toma termos coloquiais, podendo ser esferas, bastões, balas, tijolos, e essa estrutura é determinada pelo capsídeo. Já vou falar mais à frente que é o capsídeo. Então pode ver que tem várias estruturas aqui de vírus diferentes. Pode ver que cada um possui uma forma diferente que é determinada pelo seu capsídeo. Vamos continuar. Material genético. Os vírus podem constituir de material genético tanto com DNA quanto RNA. Tanto o DNA quanto o RNA pode ser tanto de fita simples quanto de fita dupla, podendo ser linear ou circular ainda. E tem mais uma exceção que o RNA ele pode ser segmentado. Então vocês vão ver que o vírus não segue um padrão igual às células, igual aos fungos, às bactérias, às células eucariotas. Então vamos falar sobre o capsídeo. O que é o capsídeo? Ele é uma sequência de proteínas que dá forma e proteção ao ácido nucleico. Então, a importância, a função dele é proteger o ácido nucleico. Aqui você pode ver a montagem do capsídeo, onde várias proteínas vão se acoplando lado a lado, formando uma estrutura que protege o ácido nucleico. O vírus ainda pode possuir proteínas de superfície. Para que são importantes essas proteínas? Para fazer ligação com o receptor da célula-alvo. Célula-alvo é a célula que o vírus vai infectar. Isso garante uma especificidade para onde o vírus vai atacar. Por exemplo, o vírus que é para entrar em tal célula, ele vai entrar em tal célula. Por exemplo, as células L do intestino delgado. Por quê? Porque ela tem essas proteínas na superfície com foco para apenas receptores daquela célula-alvo. Além disso, proteínas de superfície são imunógenos. O que seria imunógenos? Genos de formação, de produção e imuno da resposta imunológica que eles vão gerar. Então, a partir do momento que nossas células do sistema imunológico entrar em contato com essas proteínas de superfície do vírus, vão ver que não são coisas do nosso próprio corpo e vão passar a produzir anticorpos e gerar a resposta das células T citotóxicas, células T CD8, que são as responsáveis por atacar os vírus, principalmente. Então, eu trouxe aqui o coronavírus de novo, porque ele está sendo muito falado. Então, você pode ver o que a gente falou já. A gente tem aqui o capsídeo, formando a proteção do DNA que estaria aqui dentro, e também tem aqui fora as proteínas de superfície. As outras estruturas vão ser faladas mais à frente nessa aula. Gostaria de falar aqui que é o sorotipo, até coloquei um sinal de exclamação. Sorotipo é como se fosse uma subcategoria do vírus. Por exemplo, a gente tem o vírus da poliomielite, o poliovírus. Ele tem 3 sorotipos. Isso garante uma especificidade imunológica. Então, se o seu sistema imunológico entrou em contato já com o poliovírus 1, a partir do momento que ele entrar em contato com o poliovírus 3, ele não vai reconhecer, porque ele reconheceu apenas, eles têm características diferentes, cada tipo de vírus. Pode ver nas proteínas de superfície aqui que cada um é de uma maneira. Por isso que é importante, na vacinação, sempre tentar envolver os 3 tipos de vírus para que o sistema imunológico se prepare para combater os 3. Então, isso é a subcategoria do vírus chamado de sorotipo. Trouxe aqui mais proteínas de superfície. Pode ver que tem aqui o ácido nucleico, o envelope lipídico, e aqui essas espículas glicoproteicas são as proteínas de superfície. As proteínas internas, que está dentro da estrutura que o vírus tem, é importante para fazer a invasão celular, porque essas proteínas internas vão ser as que vão ser utilizadas para fazer a montagem do próximos vírus, é importante para a replicação deles. Então, a partir do momento que esse vírus entrar, ele tem que ter um mínimo de proteínas para dar o start na produção de outros vírus. Outra estrutura importante que o vírus tem é o envelope. O envelope é uma capa lipoproteica que esse vírus tem. A parte lipídica é proveniente da célula infectada a partir de um mecanismo chamado de brotamento. Na hora que o vírus sai da célula, ele sai com um pouco da parte externa da membrana lipídica. E a parte proteica é vírus específica. Então, como eu falei, vai ser específico de vírus para vírus. Então, voltamos aqui. O que a gente conhece? A gente já conhece as proteínas de superfície. Aqui a gente tem o envelope, as enzimas virais que eu falei ali, que são as proteínas virais, o ácido nucleico e o capsídeo. Pode haver as glicoproteínas, como eu falei, as espículas.
que são as proteínas de superfície que ficam aderidas ao envelope. Tem uma pergunta, é bom ou é ruim para o vírus ter envelope? Vou dar um tempinho aí, comentem o que vocês acham e eu já vou falar se é bom ou se é ruim. Comentaram já? Então, é muito ruim para o vírus ter envelope e bom para a gente, né? Porque o envelope, a partir do momento que você destrói ele, você incapacita o vírus, porque lembram que eu falei que pode haver glicoproteínas no envelope? E essas glicoproteínas são as responsáveis por fazer que o vírus entre na célula, invada a célula. E fora da célula ele não sobrevive. Então, a partir do momento que a gente destrói esse envelope, com calor, com solventes orgânicos, podendo ser álcool, éter e detergente. Isso faz com que o envelope seja destruído, como está exemplificado nessa imagem aqui, que está sendo falado, para usar o álcool 70 para combater o coronavírus, que é um vírus envelopado. Se você não assistiu nossa aula, lá eu falo sobre isso. Os exemplos de vírus envelopado. O HIV, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C e o nosso coronavírus. Aqui eu trouxe a imagem do coronavírus novamente. Você pode ver que o envelope, que está aqui em vermelho, o RNA e as glicoproteínas da superfície, que estão aderidas ao envelope. Então, a partir do momento que você tira isso aqui, você destrói o envelope, você deixa ele incapaz de infectar as células. E o tegumento é mais uma estrutura do vírus, que são proteínas que regulam a replicação e a tradução do vírus. E o tegumento está presente só em alguns, como no herpes vírus e citomegalovírus. Aqui eu trouxe o exemplo do vírus do herpes, que a gente consegue ver o tegumento aqui. Aqui é o capsídeo dele, envolto pelo envelope. Obrigado por assistir. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários embaixo falando o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram nessa aula, vai ajudar muito.